Esse tema da questão tributária, no meu entender, é decisivo. Quem paga mais tributo no Brasil são os pobres, a população de baixa renda e a classe média. Os bilionários, os milionários pagam muito poucos tributos. Agora, recentemente, ela elencou os 206 bilionários brasileiros. Um deles é o Edir Macedo, da Igreja Universal. A família que, em vez de receber 1 bilhão e 300, vai receber 1 bilhão, vai deixar de ir nos melhores restaurantes do mundo? Na Inglaterra, os caras cobram até 50%. Aqui é 4%. Estou discutindo o padrão de cobrar imposto dos países desenvolvidos, que nós precisamos implementar isso aqui. Iniciamos nesse momento o nosso programa Conjuntura e Movimento da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Eu sou Manuel Elídio Rosa, sou diretor dos sindicatos bancários e também diretor da Intersindical. Hoje o nosso convidado é o professor Odilon Guedes, professor da Faculdade Oswaldo Cruz, ex-presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. É um companheiro de longa data, um lutador social da periferia, e é uma pessoa que, na sua militância política, sempre tem levantado a questão da concentração de renda e a desigualdade social. E nós achamos que nesse momento, Odilon, seria importante, você que tem estudado muito isso, que a gente iniciasse nesse tempo bicudo de Paulo Guedes, de neoliberalismo, que você falasse um pouco para a gente como funciona o sistema tributário brasileiro. Você sempre diz para a gente o seguinte, que nós, sindicalistas, a gente precisava conhecer muito do orçamento, que a gente conhece muito pouco. Então, que você falasse um pouco para a gente, porque até me parece que o Paulo Guedes está dizendo que vai fazer uma reforma, mas me parece que ao invés de cobrar, parece que eles estão tentando diminuir a quantidade de impostos, que você explicasse isso para a gente. Olha, primeiro eu queria agradecer o convite. E esse tema da questão tributária, no meu entender, é decisivo para a sociedade brasileira, em particular para os trabalhadores, para os sindicatos, para aqueles que querem transformar a nossa realidade. Veja, o Estado brasileiro, tá? O que é o Estado? É ele que destina recursos para a escola pública, saúde pública, para a segurança, para a infraestrutura, tá certo? Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos, 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde, depende do SUS. Quem é que banca isso? É o Estado brasileiro. 83% de quem estuda no Brasil antes de chegar na universidade está em escola pública, que é o Estado que banca, tá certo? 95% das pesquisas de alto nível de ciência, tecnologia, são feitas nas universidades públicas. Então, quem está por trás disso é o Estado. E por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, o Estado, para poder ter recursos, logicamente ele tem que cobrar tributos, cobrar impostos. Tá certo? E no Brasil, você tem um problema gravíssimo, que a carga tributária brasileira, ela é extremamente injusta, tá certo? Como ela é baseada, cerca de 50% da tributação no Brasil é indireta, é sobre os bens de consumo, quem paga mais tributo no Brasil são os pobres, a população de baixa renda e a classe média. Os bilionários, os milionários pagam muito poucos tributos, lógico que isso é proporcional. Então nós vamos fazer um debate, tá certo? Para que você possa melhorar a qualidade de vida da educação, da saúde, da infraestrutura, do transporte público, ter metrô, ter ônibus com corredores de ônibus, ônibus com ar-condicionado, isso tudo precisa ter grandes investimentos que o Estado tem condições de fazer. Agora, para isso ele precisa melhorar a sua capacidade de tributação e tributar corretamente. Tributar mais quem? Quem tem mais condições de pagar, e tributar menos quem tem menos condições de pagar. Tem um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra que quem ganha 2 salários mínimos, 53,9% do que o sujeito ganha para pagar tributos.
E quem ganha mais de 30 salários mínimos é 29%. E quem tem empresa que distribui lucros e dividendos não paga nada de imposto de renda. Então isso que é um debate central, que no meu entender ainda as lideranças sociais, sindicais, a esquerda não percebeu isso ainda, e que é uma discussão, como eu falei, decisiva. Odilon, sempre a gente vê o discurso da mídia que se paga muito imposto. Assim, ninguém aguenta, ninguém mais pagar imposto. Esses impostos, essa quantidade de impostos, você acabou de falar. Por que o capital paga pouco imposto e os assalariados, os trabalhadores pagam mais imposto? Por que há essa distorção que aí, se você pudesse citar alguns exemplos internacionais, como funciona a carga tributária, já que o Paulo Guedes se espelha muito nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, para a gente saber que me parece que há sempre aquele discurso, ninguém aguenta mais pagar imposto. Me parece que não é bem assim, né? Veja, o que você, como eu falei, como a maior parte da carga tributária é indireta, então só para dar um exemplo, imposto federal, o IPI, tá certo? O COFINS, a contribuição sobre lucro líquido, ela faz parte dessa tributação indireta. No caso estadual, o ICMS, tá certo? Então esses tributos, os empresários repassam para o preço das mercadorias. E, logicamente, quem paga é o consumidor. Para dar um exemplo claro da injustiça, uma televisão, do que a gente paga quando compra uma televisão, 45% do preço são tributos. Então, por exemplo, uma televisão de R$2.000, 45%, os R$900 vai para a mão do governo federal, estadual, municipal. Tudo bem? Então, por exemplo, se um cidadão que ganhar R$1.000 comprar essa televisão, ele vai estar pagando R$900 de tributos, que ele nem sabe disso, esse é o grande problema, porque está embutido no preço, que é 90% do trabalho do salário dele. Agora, se tem um empresário que ganha, por exemplo, ou um trabalhador altamente qualificado, que ganha 50 mil por mês, comprar essa mesma televisão, ele vai pagar os mesmos R$900, que dá 1,8% do salário. Isso é uma injustiça brutal. Porque quando você compra um sapato, uma camisa, alimento, o que você comprar, você tem uma carga tributária indireta que ninguém vê. Luz, né? Água. Luz, água, ICMS, por exemplo, no caso da luz. Então isso é uma injustiça enorme. O que você tem que fazer? Eu fui presidente do sindicato há uns mais de 20 anos atrás, há uns 4 anos eu fui diretor do sindicato e eu coordenei uma proposta de reforma tributária, tá certo? Para mexer na estrutura. Então, por exemplo, a nossa proposta primeiro é abaixar os tributos indiretos, o IPI, ICMS, uma série de tributos, porque aí você abaixa o preço das mercadorias, favorece lá a empresa, e a empresa ela deve repassar essa queda de custos, que ela vai pagar menos tributos para os produtos que vão favorecer a população. Porque em vez de pagar, por exemplo, R$900 de tributos na televisão, vai pagar 600, aí vai baratear o preço da televisão, do sapato, etc. E você deve compensar isso com o aumento da tributação direta, que é o que acontece nos Estados Unidos, ou na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que pega países da Europa, etc. Que lá a maior parte da carga tributária é direta. Então a carga tributária indireta é pequena, sobre os produtos você paga mais barato, e aí você vai o quê? Aumentar a tributação sobre imposto de renda, você vai aumentar a tributação sobre herança, sobre as grandes fortunas e sobre a propriedade, porque aí você pega diretamente quem? A hora que a tributação direta, você paga, por exemplo, no caso do imposto de renda, tá? Que você tem faixas que elas vão crescendo, tá certo? Você vai cobrar mais de quem que ganha mais e menos de quem ganha menos. Tá? Na questão da propriedade também, quem tem grandes propriedades e não usa, depois eu posso dar o exemplo do ITR aí, que é o Imposto Territorial Rural, você vai cobrar mais, ou imposto sobre herança. Então, nós precisamos, por exemplo, aqui no Brasil, todo mundo fica macaqueando os Estados Unidos, principalmente essa elite aí, extremamente perversa. Esse Paulo Guedes aí, que não sabe nada de economia, ele sabe de economia para defender o interesse dos empresários, tá? O que ele sabe. Agora, para defender o interesse da população, ele não sabe. Então, nós temos que copiar, tá? Basicamente o que os países europeus fazem e os Estados Unidos também. Como são esses impostos diretos?
como isso é feito, principalmente nos Estados Unidos, nos países centrais da Europa, no Japão, como é cobrado, quem paga esses impostos? Olha, só para dar um exemplo muito claro, tá certo? É imposto soberança. Aqui no Brasil, o imposto soberança está definido no artigo 155 da Constituição Federal. E ele define que os estados é que devem definir o imposto soberança. No caso de São Paulo é 4%. E veja o absurdo. A resolução número 9 de 1992 no Senado estabeleceu um teto de 8%. A Constituição define que os estados é que devem cobrar e o Senado colocou um limite de 8%. Tá certo? Então em São Paulo é 4%. Por exemplo, na Inglaterra, quando morreu a princesa Diana, ela deixou 30 milhões de dólares para os filhos dela. O governo inglês cobrou 15 milhões de imposto de soberança. 50%. 50%, tá certo? Chega nesse limite, aqui é 4%. Então você tem que cobrar. Só um detalhe, o Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, que era conservador, ele que conduziu a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, ele dizia que imposto sobre herança é muito importante para evitar rico indolente. Porque o cara ganhou imposto do pai, não vai mais nada na vida. Então, por exemplo, a proposta dos sindicatos economistas que eu coordenei, a gente propõe 30% de imposto sobre herança. Só para dar um exemplo, a revista Fortune, eu estou até com ela aqui, a revista Forbes, agora recentemente, ela elencou os 206 bilionários brasileiros. Por exemplo, um deles é o Edir Macedo, que é dono da TV Record e da Igreja Universal. Ele tem 1 bilhão 450 milhões. Só para dar um exemplo, se ele morrer hoje, o imposto sobre herança sobre os bens que ele deixar vai ser de 4%, que vai dar 45 milhões de reais, que é 1% de 1,450, vai dar uns 30 e poucos milhões. Se cobrar 30%, ele vai, a família dele, em vez de receber 1 bilhão para arredondar, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 410, vai receber 1 bilhão e 100, ou 1 bilhão, que é 30% sobre 1,450. Tá certo? Por acaso eles vão, a família que em vez de receber 1 bilhão e 300 vai receber 1 bilhão, vai deixar de ir nos melhores restaurantes do mundo? Ou deixar de andar no jatinho que ele tem? Não vai. Então, por exemplo, isso que nós precisamos discutir. Tá certo? Você tem um outro bilionário, o Paulo Lemann, ele tem 104 bilhões de reais. Então, por exemplo, se você cobrar 30%, você vai receber 30 bilhões, o Estado vai arrecadar, que vai poder fazer escola, muito mais escolas, postos de saúde, e a família vai continuar bilionária. Então, na Inglaterra, os caras cobram até 50%. Tá certo? Nos Estados Unidos, não chega a 50%. Mas, por exemplo, então imposto sobre herança, o ITR, Imposto Territorial Rural. Só para a gente ter uma ideia, o ITR é do Brasil inteiro, que o agronegócio deveria cobrar, o ITR do Brasil inteiro, o ano inteiro é menor do que 2 meses de arrecadação do IPTU da cidade de São Paulo. Significa que o agronegócio não paga absolutamente nada, paga pouquíssimo de imposto sobre a propriedade. Então, por exemplo, eu vi um estudo aí do ex-ministro Luiz Carlos Guedes Pinto, uma declaração que ele deu. O ITR nos Estados Unidos representa 5% da arrecadação federal. Aqui no Brasil é 0,05%. Por exemplo, então em 2018 foi 1,5 bilhão. Como em 2018 a arrecadação federal foi de 1 trilhão 450, 5% de 1 trilhão 450 dá 72 bilhões e meio. Você passaria de 1 bilhão e meio para 72 bilhões e meio. Então o Estado teria muito mais recursos para poder investir. Um outro exemplo sobre o imposto de renda. Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Tem um estudo aí de uns economistas do IPEA que eles mostram que se você passar a aplicar a cobrança do imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos, você pode chegar até uma arrecadação de 60 bilhões por ano. Para dar um exemplo, se você arrecadar 60 bilhões por ano a mais, em 10 anos são 600 bilhões. Aí a reforma da Previdência que fizeram, que massacraram principalmente
o povão, vai economizar 800 bilhões em 10 anos. Se você fizesse esse imposto, você poderia arrecadar 600. Então, respondendo, você precisa... Isso que eu estou falando não é nada de revolucionário, hein? Não estou discutindo aqui questões revolucionárias, estou discutindo o padrão de cobrar imposto dos países desenvolvidos, que nós precisamos implementar isso aqui, que é o óbvio. Quem ganhar mais tem que pagar mais, é o óbvio. Não é que fazer que nem no Brasil que você cobra mais de pobre. Eu queria, Odilon, fazer um comentário. Eu vi nos grandes jornais esse bilionário aí, o Paulo Lema? Jorge Paulo Lema, né? Isso. Leman, né? Lema. Ele, o que nós temos conhecimento, que quando teve o projeto de terceirização, ele teve na presidência da República e no Congresso. Quando teve a reforma trabalhista, ele foi no Congresso e foi conversar com o presidente Temer. E eu vi uma entrevista dele, agora recentemente, dizendo que ele e a família estavam se mudando do Rio de Janeiro porque o Brasil é muito violento e na Suíça é um país com mais tranquilidade e ele só vem aqui agora a trabalho, né? Vai e vem toda semana de avião e despacha no escritório dele, se não me engano, eu acho que é no Rio de Janeiro. Então, você acabou de falar, quer dizer, a família dos marinhos da Rede Globo, que... Só mais uma informação que saiu na Forbes. São 3 irmãos, cada um tem 11 bilhões e meio. Você acha que esse povo tem alguma preocupação? Esse é que é o detalhe, por exemplo, o Paulo Lema vai lá fazer pressão, que você falou. Para o quê? Para manter os interesses dele. Agora, nós, trabalhadores, assalariados, temos que ir lá fazer pressão para fazer uma reforma tributária para cobrar dos ricos. O problema é que, veja, eu tenho discutido muito, os setores organizados da sociedade, sindicatos, movimento social, não têm consciência do papel do Estado. Fala. Entre você falar e entender, tem uma diferença enorme. Porque se tivesse, eu quero repetir, o Estado no Brasil é decisivo para melhorar a saúde, educação, segurança. Para isso ele precisa arrecadar tributos, então tem que arrecadar de quem tem mais. E diminuir de quem ganha menos. Isso é uma realidade. Se você não fizer isso, você não muda o Brasil. Eu queria, Odilon, que você falasse, concluindo esse nosso debate, essa questão do ITR, porque a gente diz que uma das causas é o déficit público, principalmente os trabalhadores rurais, que os trabalhadores rurais não têm contribuição e em momento nenhum ninguém levanta a contribuição do nosso agronegócio, que tem financiamentos públicos do Banco do Brasil, de todos os bancos públicos, que paga pouquíssimo imposto, que tem a lei Candir, que nas exportações não paga imposto. E você estava me falando, me parece que nem o ITR eles pagam, é uma coisa muito... Esse dado que eu li do ITR, é ridículo que se paga. Agora, eu acho que tem mais uma coisa que é importante a gente abordar aqui no fim, que é o seguinte: os sindicatos tinham que destacar uma diretoria para acompanhar a execução orçamentária. Por que o orçamento público é fundamental? Porque todos os tributos do Brasil, a nível federal, estadual e municipal, estão lá no orçamento. Se você quer saber quanto é que tem de IPI, de imposto de renda no governo federal, ou ICMS no governo estadual, ou ISS e IPTU nos governos estaduais de qualquer município do Brasil, você vai no orçamento. Então nós precisamos conhecer o orçamento. E qualquer gasto público precisa estar lá embutido no orçamento, senão é proibido gastar. Então, por exemplo, para você... E veja, isso tudo é a tributação que a gente paga. Então o movimento sindical, o movimento social tem que conhecer o orçamento público. Isso é decisivo para melhorar a qualidade de vida do povo, porque aí é que está a distribuição. É lá no fundo público, o governo arrecada e, em vez de melhorar a educação e saúde, fica pagando juros para os banqueiros, ou permitindo desoneração para os banqueiros. Essa é a questão. Então, além de lutar por melhor salário, melhor qualidade de vida, nós temos que lutar para conhecer o orçamento público. Nós agradecemos hoje o companheiro Odilon por ter feito esse debate conosco, Odilon. E é importante dizer a todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento que nós temos que estar atentos
quem são os partidos políticos, quem são os políticos que defendem o estado do pobre, o estado do trabalhador, o estado da saúde, o estado da educação, o estado da segurança. Nós vimos na reforma da Previdência quem foram os senadores e os partidos políticos que votaram contra a aposentadoria, retirando o direito de milhares de pessoas. Nós acompanhamos aqui na Intersindical quem foram os deputados e os partidos políticos que votaram a reforma trabalhista para retirar direito. Vimos o projeto da terceirização, que foi um projeto que também retirou direito dos trabalhadores. Então, essa pressão e esse acompanhamento, a gente tem que dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo, principalmente aos nossos camaradas, companheiros do movimento sindical, que nós precisamos discutir um estado do trabalhador, um estado da maioria, que infelizmente o estado que a gente tem hoje defendido pela mídia é o estado do privilégio, é o estado do rico, é o estado que não cobra, né, Odilon, que você acabou de falar, imposto do rico. É o estado que só cobra imposto de nós trabalhadores. Então a gente encerra o debate dessa semana, agradecemos muito o professor Odilon e vamos dar continuidade, até porque a reforma tributária deve ser encaminhada ao Congresso e aí, Odilon, nós vamos te chamar novamente para fazer o debate com a gente. Muito obrigado e até a semana que vem.